lá no céu, o dia que o padre Alessandro morreu. No mesmo dia morreu o motorista de ônibus, o seu, vamos pôr aí, o seu Oswaldo, seu Francisco, amanhã é dia de São Francisco. Aí os dois chegou lá juntinho na porta do céu. Aí São Pedro, de longe assim, viu nós dois chegando. Aí ele já soltou, gente, aquele sorriso maior do mundo. Nossa, a gente estava te esperando. Que alegria, seja bem-vindo no céu. Aí eu todo entusiasmado, na hora que eu fui para abraçar, não, ele estava indo abraçar, era o seu Francisco, não era eu que estava alegre de receber no céu. Eu já fiquei meio desconcertado, né? Passei um carão desse na porta do céu. E aí então aquela alegria, São Pedro já chamou o anjo Gabriel, o anjo Rafael, falou: olha, deixa eu pegar aqui a reserva do seu Francisco. Aí pegou a ficha dele e falou: já achei aqui, é a suíte 12. Leva ele lá, acomoda bem ele. Gente, era uma suíte tão maravilhosa. Tinha de tudo, aquela cama parecia um algodão. Era fresquinho, parecia até que tinha ar-condicionado. Aquelas paredes azul da cor do céu. Aquele conforto, aquela mordomia, aquela paz. Uma vista maravilhosa. E aí então eu fiquei imaginando, nossa, né? Será que o meu vai ser assim também, né? A minha suíte aqui no céu. Aí fiquei esperando, São Pedro não voltava. 2 horas lá e o bendito me esqueceu. Aí eu bati lá a campainha, ele veio: não, tinha esquecido de você. Quem que é você mesmo? Eu sou o padre Alessandro. Ah, padre Alessandro, tá bom, deixa eu pegar a sua ficha aqui. Ah, encontrei aqui. Aí chamou o anjo lá, falou: esse aqui é o padre Alessandro, ele acabou de chegar. Pavilhão 16, beliche 323B. Ah, Jesus amado. Falei: pavilhão 16, beliche. Gente, mas eu sou padre, não é possível que no céu você... Aí chegou lá um negócio, aquela monte de cama, e ainda era cama de cima, beliche de cima, era AB. Aí eu desacursoado, né, falei: nossa, mas tá bom, né, estando no céu já, glória a Deus. E aí, gente, a primeira noite foi terrível. Tinha um gordo do lado que roncava, outro que levantava toda hora para ir no banheiro, e aquilo não conseguia dormir, foi me dando um pavor. No outro dia eu cheguei e fui reclamar com São Pedro, falei: São Pedro, o senhor me desculpa, mas não dá para mim ficar lá naquele lugar. Mas o senhor me responde uma coisa, porque, poxa vida, eu fui padre, eu dediquei as coisas para Deus, eu achei que eu ia ter um lugarzinho melhor aqui no céu. Aí ele falou: não, sabe o que é? No céu as obras acompanham as pessoas. Você, lá na terra, já teve a sua recompensa. Mas será que eu tive a minha recompensa? Ele falou: procura se lembrar. Todo final de semana tinha uma casa que te convidava para comer comida boa. Tinha ou não tinha? Falei: ixi, é verdade, tinha. Toda semana você recebia aplausos, não recebia do povo? Realmente, eu era aplaudido lá. Mas por outro lado, na sua missa, metade do povo dormia na hora da homilia. Quer dizer, e você, em vez de fazer a coisa bem feita, botava o povo para dormir. Eu falei: poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Aí ele falou: mas o outro lá, o seu Francisco, ele era motorista de ônibus. Ele tinha todos os defeitos do mundo, inclusive ele era meio, dirigia mal, como é que fala? Dirige mal assim? Era barbeiro. E aí quando ele botava a chave naquele ônibus que ele arrancava, gente, o povo do ônibus inteiro passava a mão no terço e rezava a viagem inteira, não dormia. Aquele homem levou muita gente para o céu, devido às barbeiragens dele. Esse merece um lugar melhor no céu. Eu falei: pô, não tinha pensado por esse lado, né? Mas tá bom. Pavilhão 16 já a gente acostuma. Mas para dizer o que, gente? Falar da morte, brincar porque falar da morte é difícil. Falar da morte é falar, se a gente fosse pensar, estamos aí na eleição, todo mundo falando de democracia. Qual a coisa mais democrática que existe no mundo? A coisa mais democrática que existe no mundo é a morte. Já parou para pensar nisso? É a coisa mais democrática. Não importa se você é pobre, não importa se você é rico, não importa a cor da sua pele, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, ela vai chegar para você, ela vai chegar para mim, ela vai chegar para todos nós. Para muitas coisas na vida tem jeito, para muitas coisas na vida tem o tal do jeitinho brasileiro, mas a morte ela é democrática, para ela todo mundo é igual.
Então não adianta a gente querer fingir que ela não existe, não adianta a gente querer fugir dessa realidade, não quero pensar nela, quero barrer essa questão para debaixo do tapete da minha história. A morte é democrática e ela vai chegar para todos nós. Por isso, se existe uma coisa que o Evangelho nos ensina, é trocar o medo da morte pelo respeito pela morte. Enquanto você tiver medo da morte, você não vai conseguir se preparar para ela. Por que o padre diz isso? Quando a gente tem medo de alguém, quando a gente tem medo de algo, qual que é a nossa atitude? A gente não quer chegar perto, a gente não quer conhecer. E se a gente não conhece, a gente não entende. Mas quando a gente respeita alguém, a gente chega perto, a gente se aproxima, a gente conhece, a gente entende. Da morte a gente não tem que ter medo, da morte a gente tem que ter respeito. Ela vai chegar para nós, ela vai chegar um dia. E se eu conheço essa realidade, se eu já faço a experiência de ir me preparando para ela, tanto mais esse processo será menos doloroso na minha vida. No Brasil, morrem aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano. 1 milhão. Desses 1 milhão de pessoas que morrem por ano, 800 mil pessoas, mais ou menos, morrem a morte anunciada. O que é a morte anunciada? Aquela que ela avisa que vai chegar. Doenças crônicas e câncer. É o que mais mata. De 1 milhão, 800 mil. Ou é uma doença crônica, que vai se agravando e a pessoa morre. Ou é o câncer, que também é uma doença, né, crônica, que vai se agravando e a pessoa morre. 800 mil. O restante é acidente, assassinato, essas coisas todas. Veja, então a grande maioria, 80% das pessoas que morrem, é aquela morte que manda um anjo antes, manda um recadinho, manda um bilhetinho na nossa vida, dizendo: eu estou chegando, vai se preparando, você ainda tem um tempo aí, mas é curto, mas uma hora eu vou chegar. E a grande questão, gente, diante desse aviso que muitas vezes a gente recebe, é que a gente não está preparado. E quando a gente não está preparado, o que acontece? Qual o primeiro sentimento que brota no nosso coração? Começa com A. Quando você sabe que a sua morte está perto, e você olha para a vida que se passou atrás de você, a grande maioria das pessoas, o primeiro sentimento é de arrependimento. Arrependimento. Porque eu não fiz, porque eu não vivi, porque eu não organizei melhor a minha história de vida. E desse arrependimento que bate na nossa vida, existem alguns que são mais comuns. Isso é pesquisa. Os 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão passando por um processo de se preparar para a morte. Primeiro arrependimento: gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não ao que os outros esperavam de mim. Olha esse arrependimento. Gostaria de ter vivido uma vida mais fiel a mim mesmo e não aquilo que eu vivi, que foi o que os outros esperavam que eu fosse. Quanta gente assim no mundo, quanta gente vivendo de aparência, quanta gente vivendo para corresponder às expectativas dos outros, quanta gente vivendo simplesmente para agradar esse ou aquele, ou a sociedade, ou a igreja, ou isso ou aquilo. E eu deixo de ser fiel ao que eu sou. E as pessoas às vezes então vão vivendo, assumindo papéis que nós chamamos máscaras, que nós vamos trocando conforme o contexto que nós estamos. Então o primeiro arrependimento, olha que arrependimento triste, que a gente só para pensar nisso quando está perto da morte. Segundo arrependimento: gostaria de ter trabalhado menos. Tem até aquela música, né? Epitáfio. Você é do tipo de pessoa que fica contando no relógio? Você está lá no trabalho, aí, nossa, 5 horas, mas não dá 6 horas por nada hoje. Não vê a hora de se livrar do trabalho.
Quando chega quinta-feira já começa, nossa, não chega logo a sexta, não chega logo a sexta. Quando chega a sexta aí já começa os apps, né? Até que enfim sexta-feira, chegou, glória a Deus, sexta-feira. Ou então tem gente que vive em função das férias. Ah, eu me mato, não vejo a hora que chega as minhas férias. Pior, gente que vive em função da aposentadoria. Não vejo a hora de me aposentar, aí eu vou ser feliz. Quantas e quantas pessoas perdendo a vida, perdendo o tempo, porque acreditam que a vida se resume ao horário depois do trabalho, porque acreditam que a vida se resume a um final de semana, porque acreditam que só vale a pena viver no mês das férias, porque acreditam que realmente só serão felizes no dia que se aposentarem. E aí quando chegam lá e olham para trás, quanto tempo perdido, quanto tempo desperdiçado. Esse arrependimento, gostaria de ter trabalhado menos. Gente, olha que coisa linda, mas que coisa que é desesperadora. Cada dia você ganha 24 horas na sua conta, e essas 24 horas você não vai ter nunca mais. Ela não vai voltar, você não vai ter outra chance, você não vai ter outro momento. Quantas pessoas só se projetando, amanhã, final de semana, depois, quando acontecer isso eu vou ser feliz. Olha aqui, hoje, agora, eu e você está desperdiçando 2 horas da sua vida comigo, e eu estou desperdiçando 2 horas da minha vida com vocês. Essas 2 horas você não vai ter nunca mais, essas 2 horas nunca mais vão voltar, não vai ter jeito de você fazer diferente. Então vamos entrar no acordo, vamos viver bem essas 2 horas. Você fez a sua escolha, eu fiz a minha. Vamos viver intensamente, porque nunca mais terá outra igual essa. Nesse dia, nesse horário, será menos na sua vida. E hoje quantas pessoas infelizes, porque estão projetando uma alegria e uma felicidade para um dia que talvez sabe-se lá se vai chegar. Terceiro arrependimento. Gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Muitas vezes a pessoa não expressa os sentimentos. Na família, em casa, no trabalho, né? Se prende, se segura, se reserva. E depois quando está perto de ser promovido, se Deus quiser para o céu, aí bate o quê? O arrependimento. Eu não expressei os meus sentimentos como eu gostaria de ter expressado. Quantas vezes a pessoa só descobre isso no leito de morte. Tinha um senhor que uma vez, a médica contando, ela chegou para atendê-lo, e ele, um estado crítico já, traqueostomia, câncer avançado, garganta, pulmão, e ele quase não falava mais, e ele tinha que escrever. E aí chegou a médica e ele falou: olha, eu só te peço uma coisa, me deixa morrer, faz alguma coisa para mim morrer, porque eu estou sofrendo demais, é muita dor, eu não estou aguentando essa dor, eu não consigo quase respirar, eu não consigo falar, é dor dia e noite, eu quero morrer, me deixa morrer, me aplica alguma coisa para me morrer. Às vezes como padre também, pessoas que a gente vai visitar, dar unção, dar extrema-unção numa UTI, e a médica então disse: eu não posso fazer o que o senhor está me pedindo, nós não temos esse direito, esse poder de antecipar a morte de ninguém, mas é claro, eu estou aqui para lhe ajudar, nós podemos amenizar a sua dor, fazer o senhor dormir, mas antes se o senhor quiser, né, ir até o final dormindo, eu posso fazer isso, mas eu te peço uma chance, de eu tentar remediar de alguma forma, enquanto o senhor estiver vivo. Ele olhou assim para ela e falou: tá bom, 3 dias, até segunda-feira, senão você me dá alguma coisa para mim dormir, vegetar. E aí então começou aquela forma de abordagem do paciente, como ele nunca tinha tido, através da presença da família, através de brincadeiras, através de descobrir as coisas que ele gostava, através da medicação que foi tirando aquela dor. E aí quando ela chegou lá na segunda-feira, ele já estava sentado, um sorriso nos lábios, e aí já pediu: olha, eu estou bem melhor, viu? Estou bem melhor, a dor já parece que está mais controlada, eu queria descer para ir no jardim. Pediu para ir no jardim, foi no jardim,
depois foi para a capela, rezou, comungou. E ali aqueles dias que ele ainda teve de vida, foi ali naquele processo de poder estar em volta das pessoas que o amavam. Quanto perdão aconteceu em volta daquele leito, quantos segredos que ele acabou revelando, brincadeiras, coisas que ele foi escrevendo da vida dele. E assim ele fez o seu descanso numa perspectiva muito mais humana, muito mais reconciliada com si mesmo, com os familiares e com Deus. Mas quantas vezes esse é o processo mais difícil? Não temos a coragem de expressar os nossos sentimentos. Ele precisou estar poucos dias da morte para mostrar para o filho dele o quanto ele os amava, mostrar para a esposa o quanto ele a amava. Parece que precisou a morte bater as portas. Quarto arrependimento: gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, ter mantido mais contato com os meus amigos. Amizade é uma coisa boa na vida da gente, é ou não é? Quantos amigos você tem? Milhares, padre, milhares. Você acha que aquele povo todo do Facebook lá é seu amigo de verdade? Estou aqui para te dar uma má notícia, viu? Não, gente. Estou falando de amigo, amigo de verdade. Acho que se a gente fosse franco, sincero, dê graças a Deus se você tiver 5 na sua vida. Amigo é aquele que lá no seu pior, quando você estiver nas últimas, dilacerado, deformado, ele vai olhar para você com aquele olhar que te vê a sua essência, vê quem você é. Ele não vê o seu feio, ele não vê a sua transformação, o seu desfiguramento, ele vê aquela pessoa que você sempre foi para ele. Quem tem a graça de ter alguém assim na sua vida, agradeça a Deus, valorize. Quantas vezes deixamos para trás pessoas que marcaram a nossa vida, a nossa história, pessoas que nos entendem, a gente não precisa abrir a boca. Eu olho para ele, ele olha para mim, a gente já sabe o que está passando, o que está sentindo. É estar ali no seu melhor e no seu pior. Padre Fábio conta de um amigo que ele tinha, terminal de câncer, e um dia ele estava cuidando desse amigo. Não sei se você ouviu esse depoimento. Então ele dormia no mesmo quarto, para se o amigo dele passasse dor, para ele acudir, buscar o remédio, buscar o que o amigo precisasse. E aí então de madrugada ele sentiu um movimento, o rapaz parece querendo se levantar, e aí o padre Fábio levantou assustado, falou: "Ô meu amigo, me desculpe, eu acabei dormir pesado aqui, e não vi que você estava precisando de ajuda, não vi que você estava se esforçando para ir buscar o seu remédio." O amigo só sorriu e disse: "Meu amigo, não precisa. O mais importante para mim é saber que você está aqui, é sentir que você está do meu lado nesse pior." Naquele momento que o padre sentiu inútil, porque não tinha vacilado no seu dever, ele entendeu que não é dar alguma coisa para a pessoa, muitas vezes na vida é ser para a pessoa, e ali ele estava sendo. Quando a gente fala de amizade é isso. Quantos talvez você deixou para trás, na correria da vida, do trabalho, nas situações que foram se impondo, mas no final da vida a gente se arrepende tanto. Cadê aquele amigo, cadê aquela pessoa que eu deixei para trás? Quinto arrependimento: gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Volta naquela, parecido com a terceira. Eu bloqueei os meus sentimentos. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Porque a gente projeta, como o padre disse, a felicidade para quando eu tiver algo. Mas a felicidade não está ligada a ter algo, a um futuro. A felicidade está ligada ao ser. E quanto mais a gente se esforça para ser o que nós somos, aí está o caminho da felicidade. Parafraseando um escritor, quando eu fico imaginando comigo, pensando com os meus botões, quando um dia eu estiver diante do santo tribunal de Deus, que eu tiver que prestar contas da minha vida, eu não tenho medo se o Senhor olhar para mim e me perguntar: Alessandro, por que você não foi mais igual a mim, Jesus? Por que você não foi mais parecido comigo, Jesus? Eu não ia ter medo de responder: porque eu não sou o Senhor, eu não sou Jesus. Se
Se o Senhor me perguntasse, por que você não foi igual ao padre tal na vida que você viveu? A minha resposta seria tranquila, porque eu não sou o padre tal, eu sou diferente dele. A minha pior dor é o Senhor um dia olhar para mim e perguntar: Alessandro, por que você não foi o Alessandro? Isso eu acho que é o pior que a gente vai ouvir de Deus. Aquilo que você foi feito para ser nesse mundo e não está sendo. Aquilo que você foi feito para ser a diferença, que Deus, quando te colocou, vai lá e arrasa. Você não está nessa vida por acaso. E no final das contas, a gente perceber que a gente deixou para agradar, para as conveniências, a gente deixou de ser o que a gente é chamado a ser na nossa essência. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pedir a Deus esta graça, que o Senhor nos ajude a ver a morte não na perspectiva do terror, do medo, mas de alguém que um dia vai chegar. E tudo depende de como nós estamos criando os caminhos para este momento, para este encontro. Quanto mais eu vivo o meu hoje de uma maneira plena, libertadora, tanto mais quando ela chegar, eu estarei preparado. Eis-me aqui, Senhor. Que bom, é ressurreição. Se o Senhor acha que já tenho que ir, estou indo. Me acolha, me abrace. 5 coisas mais importantes que muitas vezes as pessoas só reconhecem quando está perto da morte. Não é dinheiro, gente. Não é carro. Não é apartamento. Não é viagem. Não é ganhar na loteria. Primeira coisa, expressar amor. Expressar amor. Isso nos faz feliz. Você tem expressado amor para as pessoas ao seu redor? Pense nisso. Segunda, se sentir amado. Ou coisa mais boa do mundo, é ou não é? Se sentir amado. Você se sente amado? Amado por Deus, amado por si mesmo, amado pelos seus familiares, pelos seus amigos. Sentir-se amado, alegria de viver, já basta. Sentir-se amado para viver. Problemas teremos, dificuldades enfrentaremos, tribulações virão. Mas quando em meio a tudo isso eu consigo amar, eu me sinto amado, eu poderia enfrentar tudo. Terceira coisa mais importante da vida, agradecer. Agradecer. A gente pede tanto, a gente reclama tanto, a gente agradece pouco. Quarta, perdoar. Perdoar. O padre tem falado do perdão, a necessidade da reconciliação como um caminho de cura, de libertação, de serenidade, de paz interior. Ouvi um testemunho esses dias, que na missa, na última missa do cerco, quando aquela ministra proclamou que muitas almas sendo libertas do purgatório naquela missa, aquelas almas foram libertas porque havia falta de perdão, e naquela noite o perdão aconteceu. Ouvi testemunho de pessoas que me procuraram para contar, testemunhos fortes, de arrepiar. E quantas vezes a gente vai protelando esse perdão para o fim da vida? Ser perdoado. Como é bom ser perdoado. Sentir o perdão de Deus, receber o perdão daquelas pessoas que nós maltratamos, ofendemos. Quando caiu aquela torre, quem lembra? 11 de setembro, Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Se lembra disso? Quando caiu, primeiro pegou fogo, explodiu os aviões, depois desmoronou. Milhares de pessoas morreram. Fizeram depois um levantamento, porque as pessoas não morreram na hora, ficaram sob escombros, ficaram em meio a chamas. Naquele intervalo, antes delas morreram, muitos estavam com o celular. E enquanto estavam com o celular, mandaram mensagem para as pessoas, para amigos, para os familiares. Sabe quais as duas frases, quase 100% dessas mensagens, antes deles morrerem? Eu te amo, foi a primeira. Me perdoe, foi a segunda. Por que tem que ficar por final? Por que tem que ficar para depois?
nessa vida, eu, você, todos nós também, quem não está aqui, só vai morrer uma vez, gente. Não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade de viver, de morrer. A gente só vai passar por essa experiência uma vez. Antigamente casamento também era assim, casava uma vez só. Hoje não, o mundo modernizou. Mas a morte não tem jeito. Você só vai passar por ela uma vez. Por isso a pergunta: como você vai viver esse momento? Como você vai estar se preparando para esse momento? Não adianta fugir dela, não adianta ter medo dela. Prepare-se para ela, viva bem o seu hoje. Você tem problema? Eu tenho problema. Para a gente encerrar, 3 problemas que hoje que você considera importantes na sua vida. Pense aí, 3 problemas. Pode pensar, pensa bem. 3 problemas importantes. Pega a palma da sua mão, pode ser a mão esquerda. Olhe para ela. Geralmente tem 3 linhas aí na palma da nossa mão. 3 linhas grandonas. Pense, cada uma linha dessa é um problema seu. Primeira linha, qual problema que é? Segunda. Terceira linha. Pense na gravidade e na grandeza desses problemas que você está passando hoje. Feche a sua mão. Agora eu gostaria de te convidar. Se hoje chegasse para você a notícia: você só tem mais uma semana de vida. Você só tem mais uma semana para você viver. Como vai ser a sua vida nessa uma semana que você tem? Diante de o tempo curto que você tem para viver, abre novamente a sua mão. Olhe para esses problemas de novo. Eles continuam grandes como eles estavam antes? Ficaram tão pequenos. Ficaram tão pequenos, quase que nada, diante dessa realidade. Olá, eu sou o Padre Alessandro Bobbiton e você acabou de acompanhar mais uma pregação das nossas missas de quarta-feira, aqui da paróquia de Nossa Senhora da Paz de Londrina, no Paraná. Você que é de Londrina, região, venha participar conosco às quartas-feiras dessa missa abençoada, com muita oração, louvor, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Convido você a compartilhar as nossas pregações, os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam receber uma palavra de fé, de esperança, de crescimento espiritual para as suas vidas. Acompanhe os nossos vídeos na minha página no Facebook, acessando Padre Alessandro Bobbiton. A você que sempre nos acompanha e que ajuda a divulgar o nosso trabalho de evangelização, o meu abraço, o meu carinho. Deus abençoe a você.